Primeiro, eu queria parabenizar o Kim pela pesquisa histórica que ele fez e realmente ele traz informações que me ajudam também, viu, Kim, a explicar algumas coisas que eu muitas e muitas vezes respondo em relação ao papel dos militares na história do Brasil. É interessante que, de um tempo para cá, se restaurou no Brasil o movimento monarquista, né? E eu tenho muitos amigos monarquistas. E uma das mágoas que eles têm é justamente com a proclamação da República, que a história que aparece nos nossos livros, ela atribui aos militares um peso de responsabilidade que nós mesmos militares não nos atribuímos, nem em 64 e nem na Revolução ou na proclamação da República. E o seu trabalho foi, na minha avaliação, sensacional, porque ele resgata uma realidade que poucas pessoas sabem. Existia, sim, uma elite intelectual e política que dominava, inclusive, a monarquia. Poucas pessoas sabem, mas a população no Brasil, na época ali de 1889, era aproximadamente 14 milhões de pessoas. O exército, naquela época, ele tinha 13 mil homens espalhados pelo Brasil inteiro, em 50 regimentos, cada um com menos de 300 homens. Ele não teria a capacidade de impor uma mudança de regime político como as pessoas pensam. Elas acham que o Deodoro ele foi ali no Campo de Santana, né, na frente hoje do que é o Palácio da Guerra, que está ali, é o Comando Militar do Leste, e é montado em seu cavalo baio e proclamou a República. Quando você nos traz, Kim, algumas informações importantíssimas de uma população de 14 milhões, 85% analfabetos, e que realmente as Forças Armadas da época estavam muito fragilizadas, mas há 10 anos eles não tinham, por exemplo, uma manobra de guerra. Eles vinham de um período em que muitos dos universitários eles estavam empolgados ali com a proclamação da República, porque eles olhavam o entorno geopolítico, e o Brasil era a única monarquia que sobrou em todo o continente americano. Então, eu queria primeiro te dizer que essa bucha, ou essa intelectualidade, ou esse grupo que você identificou em São Paulo, que estava ali na proclamação da República e continua ali na República Velha, e você foi até a Revolução de 30, eles me ajudam hoje a explicar algumas coisas que as pessoas não sabem. Os militares, eles obviamente tiveram um papel, mas um papel secundário. Eles não foram os protagonistas, muito pelo contrário. O pessoal da bucha que você falou, esse sim, foram os grandes protagonistas daquele movimento. E eu te agradeço muito por esse resgate histórico que coloca as coisas em seus devidos lugares na minha avaliação. É difícil você atribuir tudo aos militares, eu acho bem difícil. Tanto que hoje eu levantei assim um questionamento, né? Você vê, vamos tentar trazer um paralelo com os dias atuais. Tivemos aí 2013, a Jornada de Junho. As pessoas foram às ruas. Começou ali. O povo foi pra rua, gerou uma certa pressão, mas vida que segue. Só em 2015 que a coisa começa realmente a tomar uma forma maior, quando entra a Fiesp, São Paulo, quando entra alguns movimentos também em São Paulo, e algumas pessoas da classe política, né? Tanto que o PT acusa de golpe até hoje. Você vê o próprio Michel Temer, ele foi estudante da USP. Quando você vai lá hoje no site da Associação dos Ex-Alunos da USP, que é o que eles inclusive atribuem que é, sei lá, o que se tornou a bucha depois, e lá no site deles tem o estatuto da bucha, tudo bonitinho que você pode acessar. E eles colocam lá os presidentes que saíram da USP. Aí tá lá o Michel Temer, né, junto com todos os representantes da bucha. Aí você fala, pô, será que só foi realmente a população que depois a Dilma, ou foi toda uma configuração de forças? Eu acho que sem as pessoas nas ruas não teria tido o clamor popular para você realmente ter uma grande mudança. Mas óbvio que você teve a imprensa colocando pressão, esses grupos políticos, o próprio Michel Temer lá, junto com outra turma, beleza, a turma chegou ao poder. E aí quando você pega e olha 64, eu acho, pode ser que seja um movimento 100% orgânico, mas eu creio que é mais improvável que não. Talvez seja 95% orgânico, sabe? 99%, mas 100% eu acho difícil de cravar. E foi uma manifestação muito grande.
O que não foi divulgado na época, o que não foi relatado para as pessoas, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro, até gerar toda aquela comoção das pessoas realmente irem para as ruas. Porque imagine, o que a gente está vendo tudo que acontecendo agora durante o governo Lula. Vamos pegar a TV Globo. Imagina se a Globo falar, olha pessoal, está acontecendo isso. Olha o absurdo que o Lula fez. Olha os absurdos que os ministros fizeram. Como é que não ia estar a temperatura no Brasil? Como é que não ia estar, sabe, o sentimento popular? Imagina se a TV estivesse mostrando, olha, o que está acontecendo aqui está parecendo que é perseguição. Só meio que relatar o que realmente vem acontecendo. O clima estaria outro. Então, quando você pega qualquer movimento histórico e no final do dia você tenta atribuir apenas um único elemento, um único player, um único agente, normalmente você vai tender a uma resposta um pouco mais simplista. E, normalmente tudo é uma congruência, né? Uma convergência de movimentações. Tem que ter a população, tem que ter a imprensa, teve que ter as forças, teve que ter a classe política. Muitas vezes também ainda tem interesses estrangeiros no meio. Então, quando você vai colocando tudo na mesa, você vê, pô, não dá para falar que foram os militares sozinhos que fizeram isso. Pô, não foi o militar que chegou lá, o Deodoro falou, Dom Pedro, vai embora, estamos te botando para correr, calma. É um pouquinho mais complexo do que tentam nos vender. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.